Olá a todos, boa tarde pessoal, meu nome é Cláudia Pita, sou sócia fundadora da Evolure Consultoria e tenho o prazer de estar aqui hoje com a Laís da Signify e a Ana Cristina do Grupo Baumgart para a gente ter essa conversa aqui nesse painel com o título bacana de Além do Compliance, né? O que já começando, né, já que o nosso tempo é curto, introduzindo aqui o que a gente quer dizer com o além do compliance, né? Como é que é enxergar o ESG como uma evolução, como um estágio mais avançado, né, do compliance. Se a gente pensar não muito tempo atrás, né, foi ali em torno de 2013, 2014, que a gente começou a falar de programas de compliance ou programas de integridade no Brasil de uma forma mais disseminada, né? Antes disso era muito restrito a alguns segmentos ou a empresas multinacionais que já conheciam essa realidade. E o compliance todo, né, a ideia de você ter processos, controles, regras, códigos, né, mecanismos para evitar desvios, evitar, prevenir, identificar e punir desvios de conduta, ela é toda centrada no objetivo de cumprir a lei, né, evitar multas, evitar outros tipos de condenação, de penalidades. Então, uma ideia de conformidade, aliás, a tradução de compliance é essa, né? Conformidade. Se a gente olhar como as empresas, pelo menos as mais maduras, né, foram evoluindo, foi na direção de pensar além da conformidade, do cumprir a lei, na ética, né, no fazer a coisa certa. E aí que a gente começou a falar de integridade, né? Ética é o que a gente chama de integridade. Então, onde não tem lei que obrigue a empresa a adotar algumas práticas ou tomar algumas atitudes, as empresas começaram a olhar, mas ainda com um foco mais interno, por exemplo, aí que começaram as conversas mais sérias, né, sobre diversidade, sobre não discriminação, sobre mais profundas sobre respeito, e incipiente alguns temas ambientais dentro dessa agenda, né, respeito às comunidades e tal, que era esse cuidado inicial aí com alguns stakeholders, esses mais próximos. E aí, de uns 2, 3 anos para cá, e claro que essa história é muito simplificada, né? A história da sustentabilidade volta muito mais para trás no tempo, mas só para fazer esse caminho aí do compliance para o ESG, eu gosto de dizer que foi uma terceira onda, muito mais recente, que eu chamo de ética estendida a outros stakeholders, ao meio ambiente e à sociedade em geral, né? Essa era aí que talvez um dos marcos importantes tenha sido o Fórum Econômico Mundial de 2020, que consagrou aí a expressão capitalismo de stakeholders, né? E falou da geração de valor compartilhado, que o objetivo da empresa não era mais, não deve mais ser só gerar o retorno econômico para os seus acionistas, mas também compartilhar esse valor gerado com todos os stakeholders e com a sociedade de uma forma geral. E aí a gente entrou nesse estágio aí muito mais complexo, né, mais sofisticado, do papel da empresa, né? O que a empresa, não só em relação àqueles stakeholders que já eram vistos antes, colaboradores, as comunidades locais mais próximas, mas qual é o papel da empresa no avanço social, né? No avanço ético da sociedade, no avanço também ambiental, né? Na busca, enfim, né? Resumindo tudo isso, na busca de um futuro melhor, mais próspero, mais equitativo, mais justo. Né? E as empresas passaram a ser esperadas, aí, cobradas, né, da sociedade, de investidores, de consumidores, a adotar posições muito mais ativas e assumindo alguns papéis que até há pouco tempo a gente entendeu serem típicos ou até exclusivos, né, dos governos. Então, tem uma pesquisa que eu gosto muito de acompanhar todo ano, que é o Edelman Trust Barometer, que mostra essa percepção da sociedade, né, em relação a 4 agentes, os governos, as empresas, as ONGs e a mídia, e há alguns anos já a confiança
quase em todos os países do mundo a pesquisa aponta nessa direção, né? O agente que a sociedade mais confia para nos levar para um futuro melhor são as empresas, é o setor privado. E aí a gente começa a ver iniciativas novas, por exemplo, ações afirmativas, né, no âmbito das empresas, as contratações de pessoas negras, as cotas de gênero, entre outras ações afirmativas. O posicionamento, a gente está começando a chegar lá, o posicionamento de empresários executivos, né, sobre temas políticos, morais, sociais, até religiosos, né? A gente está acompanhando agora, nessas últimas semanas, essa carta em defesa da democracia, que teve uma grande adesão aí do setor privado. Então, são funções que até muito pouco tempo atrás não tinham nada a ver com as empresas, né? E essa é a evolução, e aí, onde a gente passou em poucos anos aí, talvez aqui no Brasil, mais ou menos 10 anos ou até menos, de aprender a criar e implantar mecanismos para cumprir a legislação, agora, em tão pouco tempo, a gente já está nessa complexidade toda que é esse novo papel das empresas no capitalismo de stakeholders. Eu trabalho exatamente com isso, a minha consultoria iniciou em 2017 com o foco em cultura de ética empresarial e governança, e agora, nos últimos anos, se estendeu também para o ESG, com esse olhar da ética estendida, né? Mas gostaria muito de passar a palavra para a Laís primeiro, depois para a Ana Cristina, para ouvir delas como que elas vivenciaram também esse avanço, essa jornada de evolução, do compliance até o ESG. Obrigada, Cláudia. Como a Cláudia comentou, né, eu sou a Laís Pompiani, eu sou coordenadora da área de sustentabilidade, né, aqui na empresa Signify. Para quem não sabe, a Signify é a empresa dona da marca Philips, né? Nosso business é produtos e serviços de iluminação. Então, eu já estou trabalhando na empresa há 10 anos, como eu comentei, e eu pude vivenciar essa mudança, né? Então, eu sou engenheira ambiental e de saúde e segurança, trabalho sempre trabalhei nessa área, e assim, é notório, né, como as organizações elas estão mudando a sua estratégia, as suas ações, né? Aqui mesmo na Signify, por exemplo, sustentabilidade hoje é o pilar, é um dos pilares da estratégia da empresa, coisas que a gente não percebia, né, no decorrer do tempo aí. Mas falando, né, especificamente aí de ESG e compliance, lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente percebia muita a demanda em relação às questões de meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. E isso, basicamente, o que era cobrado pelas legislações, né? E aí, eu acredito que algo que deu um peso e uma organização dentro das empresas foi a ISO. Então, a ISO, ela, de certa forma, ela veio sistematizando, né, todos esses pontos, e aí trouxe análise de risco propriamente dito para dentro das empresas, né? Isso deu um peso muito grande e responsabilidade e acabou trazendo a liderança, né, para dentro desses problemas que antes eram tratados, assim, basicamente pela área técnica. Então, e aí, como a Cláudia deu todo o contexto, né, em relação ao compliance, hoje, todos esses assuntos de meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, hoje a liderança e todas as áreas de compliance, elas fazem parte de tudo e gerenciam, né, toda essa questão. Então, no meu ponto de vista, foi um caminhar, uma organização que trouxe todo esse peso e transformou as questões de sustentabilidade, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, trouxe isso para dentro do compliance e governança. Então, do meu ponto de vista, né, técnico, eu enxergo esse caminhar dentro dessa área. Eu vou passar a bola agora para a Ana, para ela dar o parecer dela sobre o tema. Obrigada, Laís. Boa tarde, eu sou Ana Cristina, eu estou responsável pelas áreas de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos e compliance do Grupo Baumgart.
O grupo Baumgart é dono das marcas Center Norte, Lar Center, Expo Center Norte e também da Vedacity. Estou na companhia há 5 anos, vim para cá para desenvolver um time de auditoria, acabei ganhando também um time de compliance, né? Então também fui, depois aí de algum tempo, solicitada para formar essa área. E como a Cláudia e também a Laís muito bem colocaram, né? Se a gente pegar a história do compliance no Brasil, olhando pelo viés, né? Separando que são empresas que reportam só para o Brasil, né? Empresas efetivamente brasileiras, empresas que tinham já a legislação, por exemplo, americana ou em outros países. Essas empresas já tinham, em 2013, quando chegou a legislação no Brasil, um compliance muito bem desenvolvido, né? Mas se nós pegássemos só as empresas brasileiras, ali no momento do start, onde chegou, né, onde foi a legislação brasileira, passou a exigir também que as áreas tivessem um programa de integridade, nós víamos empresas ainda muito com suas áreas muito pequenas, ou muito dando início, ou nem sequer tinha área de compliance dentro das empresas. Agora, quando nós olhamos agora, né, quase 10 anos depois da legislação, nós já vemos que as empresas estão com compliance mais robustos, né? Já existe a área muito bem implementada há alguns anos, o programa já roda quase que sozinho, as áreas já entendem a necessidade de ter o compliance, né? As áreas já entendem que o compliance não é só a área de compliance, mas todo dia, cada área faz um pouquinho do compliance no seu dia a dia. Então, o meu olhar hoje é um olhar para que nós evoluímos com a questão do compliance. As empresas hoje já têm equipes totalmente dedicadas, orçamento compatíveis com o tamanho das empresas, algo que nós não víamos lá antes da legislação brasileira. Muito bacana, né? Cada uma vivenciando essa evolução numa perspectiva diferente dentro de um tipo de organização diferente, né? A verdade é que a gente costuma, se a gente for ser muito cartesiano, né? Onde é que está o compliance no ESG? Ele é um pedacinho do G. Esse é o compliance tradicional do programa de compliance do cumprir a lei, né? Mas essa visão ampliada, né, de uma cultura onde já é automático, já é inerente à cultura fazer, né, observar as leis, cumprir e ir até além disso, né, nesse caminho de evolução, a gente chega nesse ponto de que ter esse olhar, né, que a Ana falou agora, esse olhar disseminado na organização, leva a dois caminhos aí, que é o que a gente vai abordar agora, que é o subtítulo do nosso painel, de mitigação de riscos, né, prevenção de riscos e identificação ou geração de oportunidade, né, porque quando você começa a olhar para a sustentabilidade, para a ética como direcionadores da estratégia do negócio, né, que é onde a gente busca chegar, claro que isso é um estágio bastante maduro, evoluído, mas é onde a gente mira, né? Todo mundo na organização começa a prestar atenção em coisas que não prestava, né? Então, se a gente olhar, né, se reconhecermos que estamos vivendo numa era da transparência total, olha quantos novos riscos reputacionais, riscos éticos, né? Muito mais do que receber uma multa, né, por uma ação ilegal, porque violou algum requisito de uma licença ambiental. Muito mais grave do que isso por exemplo, como a gente viu aí, né, numa loja de um grande hipermercado, um atendente, um caixa do supermercado, destratar, por exemplo, um cliente, né, ter uma atitude racista ou homofóbica, por exemplo, e isso vazar numa rede social. Isso é muito, pode ser, né, muito mais danoso para a empresa em termos reputacionais e também com reflexos financeiros, né, do que as próprias consequências legais que antes eram o foco.
Então, você tem um espectro enorme de novos riscos reputacionais, né, que requerem a formação de uma cultura forte, não tem mais espaço para as empresas parecerem aquilo que não são, né, essa época aí da propaganda e publicidade, né, de quando eu comecei a minha carreira, se foi, as empresas não têm mais o controle sobre a narrativa a respeito delas mesmas, né, não adianta querer contar uma história que não reflita com a realidade, porque a realidade, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. E, por outro lado, uma série de riscos sociopolíticos, ambientais, né, mudanças climáticas, outros riscos, que têm a ver com a sustentabilidade do planeta, seja social, seja ambiental, que a gente também, antes que as empresas não olhavam, mas tem que ver com a longevidade das empresas, com um olhar para o longo prazo. Então, tem todo esse lado de riscos, e tem um lado novo, que talvez seja o mais interessante do ESG, né, que são as oportunidades de novos negócios, de abrir um mercado onde não existia, porque era um segmento da população que era excluído, por exemplo, do acesso digital, né, não tinham acesso aos equipamentos que a gente tem para acessar a internet e tal, e a empresa consegue, sei lá, fazer um equipamento mais acessível, mais barato, e inclui, então, uma população que antes não tinha esse acesso, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar é um investimento de um fundo que eu acompanho de perto as atividades, que é um fundo que tem esse olhar de impacto, educação técnica no Brasil, né? Um gargalo enorme aí de que as pessoas concluem a educação básica e ou vão para uma faculdade com todas as dificuldades de entrar numa faculdade, ou não fazem nada, né? Um pedaço muito pequeno da população tem acesso a essa carreira aí intermediária, que é a técnica. Então, onde existe um gargalo social, né, um gargalo ambiental, existe uma oportunidade de negócio, e quem está enxergando isso está lucrando enquanto resolve problemas sociais. Então, esse viés das oportunidades é um viés muito bacana também do ESG. Mas, para a gente dividir aqui, puxando um pouco da experiência de cada uma, né, vou pedir para a Laís falar um pouco mais dessas oportunidades, e a Ana, que é gestora de riscos, falar um pouco sobre esses novos riscos e essas novas formas de lidar com eles. E, Cláudia, é bem o que você falou mesmo, assim, hoje você vê uma mudança brusca dentro das empresas, né? Eu estou há 10 anos na mesma empresa, e dentro dessa mesma empresa eu posso falar que existem duas empresas diferentes, né, em relação às metas de sustentabilidade, por exemplo. Então, até, sei lá, pouco tempo atrás, 4, 5 anos atrás, a gente sempre que falava de sustentabilidade, a gente falava das nossas metas basicamente técnicas, né? Sempre baseadas em licenciamento, resíduo, ou uso de recurso, né? Uso de energia, uso de água. E com o passar do tempo, isso mudou muito. Então, você vê muito, né, dentro das empresas, essa migração do lugar da sustentabilidade. Então, as empresas hoje, elas se interessam, né, com a interação, né? Como que a empresa interage com a sociedade? Como que o seu produto se comporta, né, com a sociedade? Não é mais só atender a legislação, isso não é o suficiente. A gente tem muito mais responsabilidade, né, em relação a isso. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de exemplos, né, de como a empresa pode levar a sustentabilidade para dentro do negócio. Então, hoje se usa muito e se trabalha muito o tema de neutralidade de carbono, por exemplo. Então, não é só questão da economia que você tem, mas também o impacto que a empresa tem na sociedade, né? Uso de energia renovável. Aqui na empresa, por exemplo, a gente tem um projeto de zero embalagem plástica. Então, são detalhes e projetos que são feitos ao pouco, que eles buscam não só a economia, mas, de fato, aí o impacto, né? Um outro ponto, como a Cláudia colocou aqui, é a questão da diversidade, a preocupação. A gente imagina anos atrás, quando que você ouvia dentro das empresas a preocupação em relação à diversidade. Hoje,
dentro da empresa que eu trabalho tem, mas conversando com outras pessoas, as empresas estão muito preocupadas com isso, em conscientizar, em explicar, em realmente trazer esse tema para dentro de casa, né? Um outro ponto também é a questão da liderança feminina. Hoje você vê muito isso dentro das empresas. Como você desenvolve a liderança feminina, o que você tem a questão do impacto disso dentro da vida dos funcionários, mas também toda uma questão social, né? Então, como a Cláudia falou, sustentabilidade ela deixou de ser só o nome bonito que as empresas usavam, né? Eu sou sustentável, a empresa sustentável. Eu lembro há anos atrás que a gente participou de uma pesquisa que colocava o quanto a empresa aparecia, né, e quanto ela investia em sustentabilidade. Você tinha muitos casos de empresas que investiam bastante, mas que não apareciam. E também outras empresas que não investiam quase nada, mas faziam um trabalho legal aí de comunicação e estavam sempre na mídia, né? E aí, como a Cláudia colocou, hoje não acontece mais isso, porque hoje a gente tem muito acesso à informação e está tudo muito claro para as pessoas, né? E aí tem os relatórios de sustentabilidade também, que as empresas compartilham. Cada vez mais a gente tem clientes, consumidores conscientes, buscando alternativas, buscando soluções. A gente sempre usa muito a palavra sustentável, mas que de fato vai trazer algum benefício, que impactam menos, né? Então, essa cobrança tanto do governo como dos consumidores, eles trazem esse peso para dentro da empresa. Então, cada dia mais a gente consegue perceber essa mudança e como as empresas estão trazendo isso para dentro do negócio. Um outro exemplo é aqui dentro, né? Então, a gente trabalha com produtos de iluminação. E a gente explora muito produtos de iluminação que vão impactar positivamente na vida das pessoas. Então, a gente tem projetos de produtos que melhoram a qualidade, a qualidade e bem-estar das pessoas, ou também a disponibilidade de produtos específicos para disponibilidade de hortifrutis, comida. Então, são exemplos de como isso passa a ser simplesmente um atendimento à legislação com um impacto maior aí no negócio e também na vida, né, das pessoas. E, Cláudia, Ana, eu vou passar para você falar um pouquinho sobre riscos, né, gestão de riscos. Exato. Obrigada, Laís. Eu também vejo essa questão, né, as empresas hoje, né, estão muito mais responsáveis. Se a gente pegar a mesma matriz de risco de uma empresa, né, alguns anos atrás, a gente não precisa ir esses muitos anos, né, mas se a gente falar de 3, 4 anos atrás, ainda quando não se falava tanto de ESG, como a Laís colocou, falava-se muito na sustentabilidade, né, nas ações de sustentabilidade. Por mais que se tinha o tripé, mas a gente sabe que alguma coisa ali às vezes ainda ficava pendente, nós vamos ver muitos riscos voltados aí para a parte financeira, né? E as mesmas matrizes das mesmas empresas hoje, a gente vê uma questão de uma responsabilidade social, né? Então, que ações sociais, que riscos, que danos que a gente pode causar para o meio ambiente, para o planeta, né? Da ação que eu tenho, da pegada que eu deixo, né, no meio ambiente. Então, hoje, nós já enxergamos dentro da gestão de riscos essa questão muito forte do olhar na empresa para a questão social, então, olhando também para quais as ações que essa empresa, né, precisa ter um olhar com carinho, olhando também muito forte para a parte de meio ambiente, né, como a Laís falou, essa questão de utilização de água, né, de recursos hídricos no dia a dia para manipulação de alguns produtos, algumas indústrias que utilizam muito a água no seu processo produtivo, hoje já é uma preocupação, já está mapeado dentro dos riscos de diversas empresas. A parte também de utilizar uma energia não tão limpa, então a gente sabe, né, Vedacity, eu posso falar isso para vocês, já está construindo, né, já está trabalhando para uma planta muito mais limpa, né, trazendo um produto que cause menos dano também para o meio ambiente, então também é uma ação social. O Grupo Baumgart trabalha também fortemente
com as 3 siglas ali, trazendo a importância, olhando para o social, olhando para o meio ambiente, né? E o lado da governança corporativa também, né? Que é essa questão do compliance que falamos, é a questão da gente ter os nossos processos muito bem estabelecidos, auditados, né? Também é um olhar importante que hoje reflete dentro da matriz de risco de quase que todas as empresas hoje que têm essa área estabelecida. Ana, eu tenho dito o seguinte, né, que a governança do ESG, esse G do ESG, ele não é simplesmente a governança tradicional ou convencional, né? Ele é também um outro estágio de governança. Porque, por exemplo, né, uma ferramenta importante da governança é a matriz de riscos. Ela já estava lá atrás, né? Para a companhia aberta, ela já está lá tá no exigência do novo mercado, está lá no Código Brasileiro das Companhias Abertas, né, das melhores práticas, mas isso tudo, todos esses códigos que a gente tem, né, até agora é o que eu chamo da governança convencional, tradicional, que é importantíssima, né, ter um conselho com o nível de independência mínimo, né, necessário, avaliar esse conselho, todos aqueles, os comitês, todos aqueles elementos da governança convencional. Mas quando você olha para o G nesse contexto do ESG, eu costumo chamar, e roubei essa terminologia de alguns materiais da ONU mesmo, de 2 estágios além da governança convencional. A governança sustentável, né, que é a que incorpora os aspectos E e S no processo de tomada de decisão, onde o conselho está envolvido com a estratégia ESG, acompanha esses riscos também, esses riscos novos aí, né, sociais, reputacionais, ambientais, e designa, né, seja um comitê, seja um cargo, né, de diretoria pesado para olhar para isso, enfim, prepara a companhia para lidar com esses temas do E e do S. E talvez um passo mais avançado ainda, né, que a gente deve buscar é o que eu chamo de governança transformacional, onde naquelas empresas que de fato viraram a chave sobre o seu papel no mundo, né, o seu papel na sociedade. E aí, quando você olha uma Patagônia, por exemplo, que começou com isso, aliás, muito antes do ESG, né, e que coloca um anúncio nas revistas de moda dizendo assim, não compre esta jaqueta, e está dizendo não ao consumismo. Eu faço uma jaqueta que é para durar 30 anos. E se ela rasgar, você leva, por favor, no endereço tal, que é pertinho da sua casa, que vão consertar de graça, né? Que é completamente diferente a visão de o que essa empresa está, para que ela está lá, né? O que acontece com isso? Então ela vende menos porque os produtos duram mais. Não, ela vende mais porque as pessoas confiam, querem aquele produto, porque as pessoas cada vez mais, o consumidor está engajado com a proteção ambiental e com as outras questões sociais também, né? Ao invés de comprar jaqueta feita com mão de obra escrava e poluindo o meio ambiente, com tecidos que acabam espalhando microplásticos pelo meio ambiente, a gente prefere comprar a jaqueta que vai durar mais e que não vai poluir, que não usou mão de obra escrava, né? Então tem o próprio G, ele evoluiu no tempo, é outro G, não é só a governança convencional, são novos processos de tomada de decisão, novas responsabilidades das empresas. E quando a gente fala aqui, imagino que uma boa parte do nosso público aqui no fórum seja de líderes, né, e de profissionais das áreas de pessoas, a gente está falando de novos líderes, né, é um novo mindset mesmo. E é possível aprender isso, né? Assim como a gente vai aprendendo a lidar e tentar superar os nossos vieses inconscientes, né? Os nossos preconceitos, os nossos pontos cegos, a gente pode aprender a operar, a liderar, não só pensando nos resultados financeiros de curto prazo, mas pensando, sim,
em todos os stakeholders. Eu acho que a gente tem uns minutinhos e eu gostaria de passar a palavra de vocês para ouvir exatamente isso, né? O que vocês têm percebido das lideranças, se vocês têm algum exemplo inspirador, alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês nessa jornada. Eu acho que me veio aqui na cabeça agora, né, você falando, Cláudia, aqui dentro, né, eu trabalho numa empresa que é multinacional, que tem um programa de sustentabilidade há muito tempo, rodando, funcionando, e metas bem agressivas. Então, assim, a gente já faz aquele diferente de não estar mais só seguindo as leis, né, mas fazendo de fato algo. Mas a gente tem a possibilidade aqui de conviver com outras empresas. A gente tem alguns projetos piloto de desenvolvimento de fornecedores, de desenvolvimento de clientes, e aí a gente consegue trocar bastante figurinha com outras empresas, né? E isso que a gente está conversando aqui é engraçado, porque a gente vê muitas empresas com realidades completamente diferentes ainda, né? A nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem empresas pequenas, né, como vocês comentaram, empresas brasileiras, pequenas, que eles estão se organizando, coisas que a gente não via há algum tempo atrás, formando comitês de sustentabilidade. Alguns dias atrás eu fui visitar um cliente nosso, e aí eles mostraram lá o comitê que eles estão formando. É uma empresa pequena, então não tem um profissional específico lá que vai fazer, você cuida de licenciamento ambiental. Não, eles formaram comitês com pessoas de diversas áreas diferentes, com metas bem interessantes, assim, e já dentro desse comitê, além da questão, né, de compliance, de licenciamento, uso de recurso, também já com metas de desenvolvimento sustentável do negócio. Então, eu acho muito legal, eu acho o que você colocou agora, assim, dá uma esperança no nosso coração de ver essa movimentação. A gente, aqui na empresa, a gente tem alguns anos, sei lá, uns 5 anos, não mais, acho que uns 8 anos, quando surgiu a tecnologia LED. E naquele momento, quando começaram os primeiros produtos, a mídia fazia muito questionamento para a liderança. Mas vocês vão sair de um produto que tem 1.000 horas para um produto de duração de 10.000 horas, né? Como que o negócio vai sobreviver, né? E sobrevive, porque o negócio ele muda, né? Os consumidores mudam. Então, hoje, antes você só vendia o produto commodity, hoje você traz uma solução para o cliente, você mostra para ele que ele vai ter economia, o payback que ele vai ter, o quanto tempo ele vai pagar o investimento dele. Então, assim, nesse ponto eu acho bem bacana você sentir na pele a sustentabilidade na veia do negócio acontecendo ali no dia a dia, né? E isso, quando as empresas, no meu ponto de vista, quando as empresas elas entendem isso, a área de sustentabilidade ela deixa de ser aquela área técnica, né? Não salve as baleias, vamos abraçar a árvore. Não, faz parte do negócio, né? O seu negócio ele pode ser sustentável, e é aquele ganha-ganha, ganha do negócio, é o ganha da sociedade. Então, esse movimento é muito legal, muito bonito de se ver realmente. Por isso que eu gosto de falar em transformacional, né? Porque são as empresas transformando o mercado e transformando o mundo, né? As empresas que realmente saem na frente nisso. Eu estou vendo que a gente está aqui estourada no tempo. Se você quiser um minutinho, Ana, fazer uma última colocação. Tá bom, acho que como você mencionou, nós estamos falando para líderes, né? E é o papel do líder, né, fomentar isso nas equipes, né? Eu vejo muito isso, a questão que nós falamos hoje, a questão de construir o compliance, né? De construir matrizes que tenham ali, né, riscos voltados para questões ambientais, sociais e também de governança. Então, é nosso papel como líder fomentar isso também dentro da empresa, estimular as nossas equipes, né, a até pensar um pouco fora da caixa. Será que isso que eu estou fazendo traz algum risco para a empresa, né? Pode dar um dano na marca, que é uma coisa que a gente fomenta também bastante,
né, dentro do grupo, e a gente tem visto muitas áreas pensando fora da caixa, sabe, a área operacional muito engajada, olhando para a questão social, o que estamos fazendo, aonde o nosso produto pode ir, né, o que o nosso cliente pode fazer se tiver uma sobra desse produto, aonde ele pode descartar. Então, acho que isso é nosso papel de líder, fomentar isso dentro das equipes. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nesse fórum, né, para que a gente fomente isso, fomente o ESG e fomente essa questão do compliance também. Muito obrigada. Excelente, isso é muito bom. Acho que com a limitação do tempo que a gente tinha, conseguimos cobrir aqui vários temas, né? Um conteúdo muito rico, muito denso. Agradeço a vocês duas, um prazer dividir esse painel com vocês. Encerraria aqui também reforçando essa mensagem de engajamento. Acho que a gente precisa derrubar um pouco um tabu de que ESG é uma coisa extremamente complexa só para empresas muito grandes, né, e de custo muito alto. Não é assim, tem uma boa parte dessa agenda que tem muito mais a ver com propósito, né, com comportamentos, com atitudes e mudar mindset do que grandes investimentos, né? Claro que também tem uma parte que requerem investimentos, né, que trarão retornos, mas talvez não no curto prazo. Então, também reforço aí o meu entusiasmo com esse momento e o convite aí que as meninas já fizeram de todo mundo se engajar. E aí, para fechar, agradecendo a todos que assistiram, também deixo o convite para que entrem aqui no íconezinho que está aqui do Instituto Hope, para fazer a sua doação, adote um leito, né? O Instituto Hope é uma instituição filantrópica com o objetivo de dar suporte às crianças com câncer e transplantadas. Então, estamos aqui falando de ESG, nada melhor do que entrar nesse QR Code aí e fazer também a sua parte. Muito obrigada a todos e até a próxima vez. Obrigada.